A paz, eu sou o pastor José Freire, esse é o seu canal Uma Visão Além e nós vamos à oração e palavra do dia de hoje. Mas antes de nós começarmos a oração, meus amados irmãos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá? Deixe o seu like, é muito importante para o YouTube entender que os nossos vídeos estão sendo visualizados por vocês que estão inscritos no canal. Vamos então à nossa oração e em seguida a palavra de hoje. Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez nós te louvamos, nós te adoramos e nos rendemos aos teus pés mais uma vez em oração, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo, meu Deus, o quanto o Senhor é santo, magnífico e glorioso. Nós sabemos, Pai, que toda a batalha do homem, toda a guerra do homem não é contra a carne. O irmão apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades, os principados nas regiões celestiais. E a oração, Senhor, é uma forma que nós temos de conversarmos com o Senhor, de dialogarmos com o Senhor, de contarmos para o nosso Salvador os nossos problemas. Eu quero nesse instante me humilhar, porque reconheço a minha dependência de Ti, Senhor. O homem é dependente, assim como as folhas e os frutos e as flores dependem da árvore. Elas não podem soltar do galho, onde são alimentadas pela seiva, senão elas caem, ao cair da árvore, secam e morrem. Assim é o homem sem a Tua presença. O homem sem Deus é um ser morto espiritualmente, seco espiritualmente, e a tendência é em ser envolto por trevas. E a Tua palavra, Senhor, nos traz o alimento que sustenta a nossa alma. E a oração é aquela ferramenta que nós temos de contarmos para Deus as nossas questões, o nosso dia a dia, as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas alegrias. Sabe, se abrir com Deus, às vezes contar no oculto da mente, onde só o Senhor tem acesso. Pois Tu és onisciente, sabe de todas as coisas. Mesmo antes de eu começar a orar, Tu já sabias o que eu ia falar da minha oração. Tu és um Deus que conhece tudo. Os atributos da onisciência, da onipotência e da onipresença lhe pertencem, ó grande e eterno Deus, como também pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu reconheço que sou limitado, às vezes um servo inútil, às vezes necessitando me humilhar. Eu reconheço os meus pecados, as minhas falhas que são muitas, os meus erros que são muitos. E nós pecamos, papai, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa língua, quando nós falamos o que não convém, com os nossos pensamentos, quando nós pensamos aquilo que não lhe agrada. Limpa a nossa mente, limpa os meus olhos espirituais, limpa os meus ouvidos, para que eu não peque ouvindo o que não deve, enxergando, colocando os meus olhos naquilo que entristece o Espírito Santo. Senhor, neste instante, muitas pessoas estão orando conosco aqui no canal Uma Visão Além. Quantos estão orando conosco neste instante, neste momento? Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão vivendo lutas terríveis com filhos, com filhas, casamentos em ruínas, perseguições, calúnias, injúrias, injustiças, enfim, são várias situações. Senhor Deus, eu quero lhe pedir, sabe, esta mulher que está chorando agora, porque falta o pão dentro da sua casa, este pai desempregado que não tem como trazer o alimento para dentro de sua casa, Senhor, essas vidas eu te apresento aqui agora, aqueles que estão no leito de um hospital, praticamente desenganados da medicina, aqueles, ó Pai, que uma vez falharam, cometeram seus crimes, seus delitos,
e estão hoje numa cela, num presídio, mas lá dentro, Senhor, se arrependeram, foram evangelizados pelos grupos que fazem missões dentro dos presídios. Senhor, a esses que se humilharam, que te aceitaram, sustenta eles com teu braço forte. E aqueles que ainda hão de ouvir, oh Jesus, eu te apresento todas as denominações evangélicas do Brasil e do mundo. Aonde está a tua igreja? Porque a tua igreja verdadeira tem um pouquinho dela em cada denominação. Por isso nós aqui na oração do canal da visão, uma visão diária, nós não fazemos acepções de nenhum tipo de pessoa, porque nós sabemos que entre os pentecostais, os não pentecostais, está a tua igreja. E é esses que nós apresentamos, aqueles que são sinceros, são verdadeiros adoradores, que te adoram pela palavra, Senhor. Meu Deus, vamos especificamente apresentar aquelas vidas que em meio a esta pandemia estão sofrendo opressões terríveis nas suas mentes, já tentaram tirar suas próprias vidas, estão caindo numa depressão maligna, diabólica, pessoas que estão enclausuradas dentro de um quarto, Senhor, não se alimentam, não fazem o seu higiene decente. Meu Deus, isso é opressão maligna, mas no teu nome, Jesus, eu repreendo esse espírito que tem oprimido a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida deste jovem, a vida desta jovem. Esse espírito de perturbação, de loucura, de inquietação, seja ele repreendido pelo poder glorioso do nome santo de Jesus. Senhor, sabe esta alma que está angustiada dentro de sua alma, sabe este crente angustiado, Senhor, com a tristeza que domina a sua alma, uma angústia que domina a sua alma. Só quem tem remédio para a alma é o Senhor. Só quem pode resolver o problema de uma alma abatida é o Senhor Jesus. Só quem pode trazer o bálsamo, o consolo, é o Senhor dos exércitos. Senhor, tira esta tristeza da mente desta pessoa, tira esta angústia desta alma, liberta este jovem das drogas, liberta este jovem viciado no crack, viciado na cocaína, viciado na maconha. Liberta esse jovem que está no mundo da criminalidade, mas não tem forças para sair e procurar Jesus. Ajuda estas vidas a vencerem estas algemas, estes ferrolhos, estas correntes. Quantos pastores angustiados, meu Deus, quantos presbíteros, evangelistas, missionários estão passando por grandes tribulações, por grandes lutas, meu bom Deus. Peleja por estas vidas, batalha por estas vidas, levanta esses caídos, esses oprimidos, meu bom Jesus. Levanta com o poder da tua palavra, levanta pela instrumentalidade da tua palavra. Faz coisas grandes, coisas tremendas, Pai. Coisas assim gloriosas, meu Senhor dos exércitos, levantando o abatido. Jesus, eu lhe apresento aqueles que estão no campo missionário, os missionários, os evangelistas, pastores na África, no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, na Oceania, na América. Peleja pelo teu povo. Jesus querido, este jovem que está fazendo a faculdade, ajuda ele, ajuda ela. Sustenta os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos idosos, os nossos irmãos obreiros, papai. Sustenta os que estão desanimando na fé mediante as lutas. Quantos estão parando? Quantos estão atribulados com a batalha da vida, Senhor Jesus? Porque grande é a luta, grande é a batalha, grande é a peleja. Tu é o Deus que cura, Tu é o Deus que liberta, Tu é o Deus que transforma, o Deus que faz maravilhas. Eis-me aqui te louvando, Jesus, te
te adorando, Jesus, te magnificando, Jesus, dando glória ao teu nome, Jesus. Abençoa os casais, as nossas crianças. Levanta, meu Deus, esta pessoa que está enferma. Restaura este casamento destruído pelo adultério, pela prostituição, pelas brigas, pelos ciúmes, pela inveja. Restaura este casamento destruído por uma obra satânica, por uma obra maligna, por uma obra diabólica, Senhor. Restaura pelo poder do teu nome. Restaura pela instrumentalidade do teu nome, Jesus. Nós nem sabemos como te pedir, nós nem sabemos como lhe clamar, mas o Espírito Santo, Ele conhece os nossos corações, Ele sonda os corações dos homens. Perdoa os pecados do teu povo, enxuga as lágrimas daquele que está chorando agora. Atende o clamor desta mãe que ora, deste jovem que está orando, deste internauta que está orando conosco agora, neste instante, aqui no canal A Visão Além. Aqueles que oram conosco, Senhor, sabe, em prol de uma situação, em prol de uma porta de emprego. Aquele que perdeu as forças, que já está quase voltando para trás, sustenta ele, sustenta ela, mantém de pé na tua presença. Oh Jesus querido, Jesus glorioso, quantas pessoas, eu te apresento os becos, as sarjetas, te apresento os moradores de rua, os moradores de comunidade, Jesus. Quero lhe apresentar aqueles que estão realmente abatidos, desanimados, angustiados, meu Deus. Os fragilizados pelas batalhas da vida, os que estão realmente sofrendo angústia, amargura, desespero, batalhas, Pai. Ó Senhor, os que estão com questões na justiça, e os que estão fracos, caídos, prostrados, os filhos pródigos, desviados. Senhor, restaura estas vidas, meu Jesus. Levanta o abatido, o caído, levanta o que não consegue caminhar na tua presença. Desperta, meu Pai, para a tua glória e o louvor bendito do teu nome. Consola os que choram, alegra os tristes, levanta os caídos, dai ânimo ao desanimado, restaura, meu Deus, a vida espiritual daquele que teve sua vida destruída. Eu repreendo as obras de magia, de bruxaria, toda obra satânica, diabólica, maligna contra a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida deste jovem, deste adolescente, desta irmã, deste irmão, em nome de Jesus. Ah, Senhor, bendito é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito é aquele que é santo, que é digno de louvor, digno de adoração, digno de reverência. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, meu Deus. Aleluias. Tu és fiel, Senhor. Tu és magnífico, Senhor. Receba a nossa oração, receba a nossa intercessão. Senhor, os manicômios, os hospitais, os presídios, nós apresentamos, tem vidas, meu Deus, para serem resgatadas nestes lugares. Oh, Jesus, aonde a minha voz está chegando agora, que esta pessoa seja curada, liberta. A irmã Mônica, o irmão Ever, o coronel Miguel, a sua filha Karen, o irmão Clodomar e suas filhas, sua esposa, a irmã Graça, a irmã Ruth, o irmão José e seu netinho, Senhor, os irmãos lá do Nordeste, ali do sul do país, da região Sudeste, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, da capital paulista, os nossos irmãos do Nordeste, da região Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, Mato Grosso, Cuiabá, Campo Grande, os irmãos que oram conosco da Europa, Senhor, da África e lá da Ásia. Nós apresentamos todos
e que o Senhor responda ao nosso humilde clamor, em o nome de Jesus. Amados e irmãos internautas, vamos à palavra de hoje, uma palavra para falar aos nossos corações, né, meus queridos? É uma palavra onde estão os 9, a cura dos 10 leprosos, né? Onde estão os 9? Essa é a mensagem de hoje. Lucas capítulo 17, verso 11 ao verso 19. As festas de fim de ano, queridos irmãos internautas, pode ser um momento divertido, de alegria e tradições familiares, meus amados. Mas também pode ser um momento de grande descontentamento, ganância, ingratidão. Nós sabemos disso. E devemos nos esforçar para ser contentes e gratos, queridos amados irmãos, por todas as coisas. Filipenses capítulo 4, verso 11. Colossenses capítulo 3, verso 17. Em Lucas 17, no verso 11 ao 19, os 10 leprosos curados é uma ilustração, meus amados, da gratidão versus a ingratidão. A doença da lepra é uma doença corrosiva e repulsiva e era incurável para o homem no primeiro século da era cristã. E tratamentos já disponíveis, né? Hoje já temos tratamentos disponíveis para a hanseníase, né? Que nós chamamos de lepra, hanseníase com H. E representa o pecado que nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, do verso 1 e verso 2. E também é incurável para o homem, porque o pecado faz uma barreira entre nós e Deus. Isaías 59, 1 e 2. Os leprosos judeus, meus irmãos da época, eles não tinham permissão para se misturar com os não leprosos. Lá no livro de Números, no capítulo 5, no verso 2 ao verso 4, retrata isso. Mas esses 10 leprosos estavam longe, isolados, fora da aldeia, fora da cidade. Os leprosos costumavam andar juntos, meus amados, pois todos eram tratados como estranhos, como impuros. E os 10 desses leprosos encontraram Jesus e clamaram por misericórdia quando Jesus estava passando entre a Galileia e a Samaria. Está lá no Lucas capítulo 17, verso 11. A caminho de Jerusalém. Então ele passava pela Galileia e Samaria a caminho de Jerusalém. E Jesus tinha o poder para curá-los. Lucas capítulo 5, verso 15. Lucas 6, do verso 17 ao verso 19. E ele curou todos os tipos de doenças. O ministério de Jesus, ele é repleto de milagres, de curas divinas. E esses leprosos foram limpos, conforme iam ao sacerdote. Levítico 14, do verso 1 ao 8. Este foi um teste da fé desses homens. Lucas 17, 19. 9 desses 10 foram curados e eles não voltaram. Mostraram ingratidão. Apenas um mostrou gratidão. E ele era estrangeiro, hein? Lucas 17, 17, 18. Observe que todos eles tinham a mesma doença, a lepra, ou o pecado, né? Tinham a mesma condição, estavam longe, estavam impuros. Foram a mesma pessoa, Jesus, o doutor Jesus, o médico Jesus. Clamaram pela mesma coisa, a misericórdia, né? O desespero, a misericórdia. Todos foi dito para fazer a mesma coisa, vá e obedeça, né? E todos receberam a mesma bênção, foram curados, foram limpos. Apenas um retornou, o menos esperado, um samaritano, estrangeiro. 10 foram curados, um mostrou gratidão. Não sejamos como os 9, mas sejamos como esse um que voltou para agradecer. Então vamos falar um pouquinho da ingratidão. A ingratidão, ser ingrato, insatisfeito, é característica da pessoa ingrata. Qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, queridos.
nem a ajuda que lhe foi concedida, ausência de gratidão, caracterizada por os ímpios ou as pessoas más, segundo Timóteo 3, verso 1 ao 5. Observe especialmente o verso 2 de Timóteo, que você vai entender. Os gentios como um todo, Romanos 1, 21 ao 22, falha em agradecer a Deus. Lucas 17, 17. O egoísmo, segundo Timóteo 3, 2, Filipenses 2, 3, cuidando apenas de si mesmo, isso é egoísmo. Espírito queixoso, 1 Coríntios capítulo 10, 10, a rebelião, de Coré, lá de Números 16. E a manifestação em direção à paz, Mateus 15, 1 ao 6. Jesus ordenou, os fariseus, Jesus condenou, melhor dizendo, os fariseus por negligenciarem seus pais, Outros, aqueles que nos ajudam, Gênesis 40, 9 ao 15. Que mais? José ajudou e confortou o mordomo de Faraó na prisão e pediu-lhe, que ele fosse gentil, mencionando sua situação a Faraó. Ele se esqueceu de José. O mordomo se esqueceu de José por 2 anos, está lá em Gênesis 40, 23. E em Gênesis 41, 9, quando ele se lembrou de José, disse que precisava confessar suas próprias ofensas, quer dizer, minhas falhas, minhas ingratidões. Irmãos, a ingratidão com irmãos, em 1 Coríntios 6, 8, é fácil ignorar as coisas que os nossos irmãos fazem por nós. Uma das definições de defraudar é tirar vantagem da outra pessoa. E nós precisamos lembrar de agradecer uns aos outros e orar uns pelos outros. Deus, lá de Romanos 1, 21, Deus enviou o seu Filho para limpar a humanidade de uma doença incurável da alma, o pecado, queridos irmãos. E muitos da humanidade não deram graças a Deus, Romanos 1, 21. 9 dos leprosos não agradaram a Deus, não agradeceram a Deus por limpá-los de sua doença física incurável. A humanidade, irmãos, é culpada de deixar de agradecer a Deus por seu Filho que foi pregado na cruz, em nosso favor, em nosso lugar. Não sejamos culpados de tal pecado não, meus amados. Romanos 1, 21. Precisamos não apenas orar a Ele quando estamos em necessidade, mas também agradecê-lo por suas bênçãos. Salmo 103, 2. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiz-me, alma, ao Senhor. A ingratidão é uma característica dos ímpios e não de um servo de Deus. Não deve estar no coração dos filhos de Deus. O filho de Deus tem que ser grato. Você era um ex-drogado, um ex-viciado no álcool, vivia no mundo da prostituição, da criminalidade. Jesus te alcançou. Seja grato por isso. Gratidão 2. Gratidão, ser grato, agradecido, reconhecimento, meus amados, é reconhecer um benefício recebido. Agradecimento é dar provas de gratidão, que você é humilde, que você reconhece o favor recebido. E a gratidão, ela é caracterizada, meus amados irmãos internautas, pela humildade. Lucas 17, 15. O samaritano caiu de cara no chão aos pés de Jesus. É o orgulho que pensa que os outros devem a ele. Então nenhum agradecimento é dado. O orgulhoso não consegue agradecer, não consegue se humilhar. Louvar a Deus é dar graças. Lucas 17, 16. O samaritano, meus amados, glorificou a Deus, 17, 15 de Lucas, e agradeceu a Jesus. Colossenses 3, 15 e 17. Esta é a atitude que os santos, os crentes, devem ter. Efésios 5, 20 e Colossenses 1, 12. Deve ser manifesto, meus amados, em relação aos pais. Devemos fazer o oposto dos fariseus em Mateus 15, 1. Devemos demonstrar essa gratidão aos outros, 1 Timóteo 2, 1. Devemos nos lembrar dos outros em nossas orações a Deus com ações de graça. Lembrar dos irmãos, Filipenses 1, 3. Tá?
Paulo fez questão de deixar um exemplo da ação de graças a todos os irmãos, a Deus. Em 1 Tessalonicenses, o coração do cristão deve estar cheio de gratidão a Deus. Um coração agradecido nos impedirá de nos tornarmos ingratos e soberbos. O cristão deve ser grato a Deus? Claro que deve, meu irmão. Ele é o Criador, Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos por Ele. Ser grato porque Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, Romanos 5, 8. Ser grato pela palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, João 16, 3. Ser grato por todas as coisas físicas que temos nesta vida, Tiago 1, 17. Ele é o doador de todas as coisas boas. Ele quem? Deus. Ser grato por toda a nossa comunhão cristã, segundo Tessalonicenses 1:3. Todas as nossas ações de graças devem ir a Deus por meio de Jesus, Colossenses 3:17. Ser grato porque nossos nomes estão escritos no céu, Lucas 10:20, Apocalipse 21:27. Ser grato pela salvação, pois por termos sido ímpios, andarmos muito tempo no pecado, mas nos foi ofertada e dada de graça a salvação, Romanos 6, 17 ao 23. E o sangue de Cristo, ser grato pelo sangue vertido na cruz, que nos purificou de todo o pecado, uma doença incurável da alma, o pecado. Sejamos como o leproso que voltou e agradecemos a Deus por tudo que Ele fez e continua fazendo por nós. Conclusão desse nosso estudo de hoje: o relato dos 10 leprosos, meus irmãos, é um lembrete para nós do tipo de coração que devemos ter. O que é que caracteriza os nossos corações? A ingratidão é uma característica primária dos ímpios, Romanos 1, 21. A gratidão é ordenada e esperada de nós a Deus, Colossenses 3,15. Você é como se move? Lucas 17,17 é uma perguntinha. Tenhamos um coração do leproso que voltou e agradecemos o ano todo. Se você não é cristão, precisa ser. Arrepende-se, seja batizado em nome de Jesus. Se você é um cristão e está no erro, não espere até que seja eternamente tarde demais. Arrepende-se hoje mesmo e seja renovado pelo poder da palavra. Quaisquer que sejam os seus pedidos, deixe-os de ser concedidos agora, enquanto estamos de pé e cantamos, louvamos e adoramos ao Senhor. Fique com esta palavra na tábua do teu coração, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz a todos.